o parceiro forte do Oeste Baiano. Bom dia, bom dia! O seu Bahia Meio Dia está começando nesta quarta-feira, meio da semana, o tempo está voando, já já janeiro acaba. Imagens da Ponte Presidente Dutra em Juazeiro, ligando aí a cidade a Petrolina em Pernambuco. Como sempre nesse horário, trânsito congestionado para quem está saindo da cidade vizinha Petrolina para Juazeiro e o contrário está fluindo tranquilamente. Hora certa, 11h49. A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em Juazeiro durante uma operação com foco em fraudes e desvios de recursos públicos. Esse é um dos assuntos de Thiago Santos, que já está posicionado com o restante das nossas equipes e adianta alguns detalhes. É com você, Thiago. Oi, Bia, muito bom dia para você, para os colegas repórteres e para quem nos acompanha aqui no Bahia Meio Dia. Bia, essa operação foi deflagrada pela Polícia Federal com apoio da Controladoria Geral da União, cumprindo 6 mandados de busca e apreensão aqui no município de Juazeiro, com o objetivo de desarticular esse esquema criminoso que atuava aí desviando recursos públicos destinados ao Sistema Único de Saúde aqui de Juazeiro. Já já a gente volta contando todos os detalhes. Bia. Imagine a situação saúde, que é um setor tão importante para toda a comunidade. Até já, Thiago. Gabriel Pires, já posicionado também por aqui, ele fala sobre uma casa usada como depósito de armas e drogas em Luiz Eduardo Magalhães, descoberta pela polícia no oeste do estado. É com você, Gabriel. Um verdadeiro arsenal. Foram pelo menos 5 pistolas, uma espingarda, além de drogas e munições. Boa tarde, Bia, a todos que nos estão nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Essa casa foi encontrada ontem pelas equipes da Polícia Militar no bairro Santa Cruz. Um homem de 20 anos foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia Territorial aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Ele vai responder pelos crimes de porte ilegal de arma e tráfico de drogas. Daqui a pouco eu volto contando tudo. É com você. É isso aí, Gabriel. Muito obrigada por adiantar algumas informações. E a Aline Miranda nos conta sobre o nível do Rio São Francisco na região oeste. Em Bom Jesus da Lapa, o Velho Chico ultrapassou nesta semana a marca dos 6 metros, alcançando o maior volume já registrado até agora, né, Aline, em 2026. É isso mesmo, Bia. Boa tarde para você, a todos que nos acompanham. É tão bom trazer essa notícia aqui no nosso jornal, justamente porque a gente sabe a importância econômica e que traz para toda a região, não apenas ali para Bom Jesus da Lapa. Mas muitas pessoas devem estar se perguntando agora por que o nível está tão alto se não tem muita chuva aqui na região. E é justamente isso que a gente vai explicar daqui a pouquinho aqui no nosso Bahia Meio Dia, com o Rio São Francisco chegando a 6 metros essa semana. Eu volto já com todos os detalhes. Que notícia boa, Aline. Muito obrigada. Você conta já essa história pra gente que tá ansioso aí para descobrir. Luiz Gustavo Ribeiro também tá por aqui, tá? E ele fala sobre os transtornos causados pela chuva e ventos fortes em Capim Grosso, no norte do estado. É com você, Luiz. Bom dia. Oi, Bia, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, essa chuva chegou de surpresa para os moradores de Capim Grosso. Segundo a prefeitura, não tinha previsão de chuva ontem. Essa chuva chegou forte e chegou com alguns transtornos. Os moradores se assustaram com a força do vento. Esse vento causou alguns problemas na cidade, principalmente em um posto de combustíveis que teve parte da estrutura comprometida após esse temporal que aconteceu na cidade. Apesar do volume de chuva não ter sido alto, a chuva causou alguns transtornos por lá, viu, Bia? Já traz todos os detalhes. Volto contigo. Obrigada, Luiz. Muito obrigada a você, a Aline, a Gabriel e a Thiago por adiantarem esses detalhes. Eu volto já com cada um de vocês. E ainda, nesta edição do Bahia Meio Dia, sob comoção, familiares, minha gente, e amigos de Maria Fabiana Cândido, de 13 anos, se despediram aí da adolescente que morreu após sofrer traumatismo craniano. Ela pulou de um carro em movimento em Xique-Xique depois de pegar carona com desconhecidos e a Polícia Civil segue investigando esse caso. E veja também, uma operação da Polícia Civil da Bahia resultou na prisão do chefe de um grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas e homicídios no bairro Alto da Aliança, em Juazeiro. O homem foi localizado e preso em Petrolina, cidade vizinha. Segundo a polícia, o grupo atuava nos 2 municípios.
E um homicídio na manhã de hoje. Um homem foi morto a tiros na zona rural de Macururé. Imagens na sua tela. A vítima completaria 39 anos neste sábado, 31 de janeiro. E vamos falar de coisa boa também, a alegria do Carnaval de Juazeiro. A festa começa amanhã, depois de um ano sem a folia. Esses e outros assuntos agora no seu Bahia Meio-Dia. Olha, a gente já começa falando de um assunto que certamente interessa diretamente a você aí, pescador, que depende do seguro-defeso. A primeira parcela do auxílio, no valor de um salário mínimo, deveria ter sido paga ainda em novembro, mas até agora, meus amigos, os pescadores não receberam o benefício. E a preocupação com as contas só aumenta durante o período em que a pesca fica proibida. Eu te convido agora a assistir essa reportagem com mais informações aqui com a gente. A pesca artesanal é a principal fonte de renda para milhões de pescadores. Seu Emílio trabalha no ramo há mais de 50 anos. A pesca é muito importante na minha vida, mesmo até porque a gente sobrevive da pesca. Você tem que pescar para o consumo de casa, para vender, pagar energia e comprar o que você precisa, né? Você tem estudo de filho para pagar e outras coisas mais, que você depende da pesca. Então a pesca para mim é muito importante, não só para mim, como para todos os pescadores aqui no Vale do São Francisco. Mas anualmente, durante o período de novembro a fevereiro, pouco se vê pescadores no Rio São Francisco. Esse período é conhecido como Piracema, época que a pesca com redes fica proibida, como forma de garantir a reprodução das espécies. Nesse período, os pescadores recebem o chamado seguro-defeso. O auxílio é pago pelo governo federal no valor de um salário mínimo pelo período de 4 meses, como forma de garantir a renda desses trabalhadores durante a proibição. A primeira parcela deveria ter sido paga ainda no mês de novembro, mas segundo os trabalhadores, isso ainda não aconteceu. Imagine você ser um cara que você trabalha com a pesca, você pesca para seu consumo, você pesca para vender, para pagar sua energia e outras coisas mais que você precisa. E aí você fica sem poder pescar mesmo, até porque a gente tem que respeitar, né, a Piracema. Aí o governo atrasa o nosso seguro, e aí você vem com energia atrasada, você precisa de outras contas para pagar. Aliás, não só eu, mas todos os nossos companheiros pescadores. E aí a situação é bem complicada. Se o seguro não sair, a gente se endivida, contas para pagar, acumula energia, acumula tudo, imagine, bujão seca. E a situação é bem complicada. Segundo o Sindicato de Aquicultores e Pescadores, cerca de 2.000 deles estão sem receber os pagamentos somente em Juazeiro. O Ministério do Trabalho ele informa que está aguardando, né, recursos para que esse seguro-defeso seja pago. Lembrando que esses recursos, na verdade, já foi aprovado, né, que para que possa ser feita a liberação do seguro-defeso, do pagamento aos pescadores, mas até então não foi ainda entregue esse recurso para que ele possa ser passado diretamente para o pescador. Seu Balbino também é um dos pescadores juazeirenses que esperam o pagamento. Foram 25 anos dedicados à pesca, antes do problema de saúde que provocou a amputação de parte de sua perna. Neste momento, o seguro-defeso seria mais que bem-vindo. A realidade nossa, quando tem esses atrasos, só é perrengue, ditamente falando, porque a gente precisa, né, quando chega a época desse seguro, que é do dia 1º de outubro ao 28 de fevereiro, e é a época da desova que a portaria fecha e nos proíbe a pescar. Então a gente fica em casa e conta, né, com esse seguro que até agora, que infelizmente, eu não sei por que está acontecendo, que sempre atrasa, e aí vem as contas, vem conta de água para pagar, vem energia, vem alimentação, que não chega e fica difícil para nossa classe de pesca, né? Em novembro de 2025, a gestão do seguro-defeso deixou de ser do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e passou a ser do Ministério do Trabalho e Emprego, após decisão do governo federal, com a justificativa de reorganizar a administração do benefício.
mas segundo os trabalhadores, os problemas continuaram. Ainda assim, eles mantêm a expectativa que o benefício seja pago ainda antes do fim da Piracema. O importante é dizer que nós não vamos parar até que esse dinheiro chegue na casa e na mão de cada um de pescador, porque é um direito deles. Eles pagam o INSS para poder terem esse benefício. Eles ficam proibidos de pescar para que eles possam receber o seguro-defeso. E sabemos nós que o peixe está cada vez mais difícil. A gente queria mais mobilidade por parte dos órgãos competentes aí, que liberasse esse dinheiro para poder chegar em nossas mãos para a gente dar andamento aos nossos do dia a dia aqui, né, em termos de alimentação e contas para poder pagarem. Não pode pescar e o dinheiro não cai na conta, né? O que fazer? A gente procurou o Ministério do Trabalho para entender o que realmente está impedindo o pagamento do seguro-defeso para todas essas famílias, mas até o momento não tivemos um retorno. Você viu aí na reportagem que hoje o Ministério do Trabalho é quem assumiu, então, o desenvolvimento todo desses processos e não mais o INSS. E ainda, segundo informações do diretor do sindicato, dos pescadores lá de Juazeiro, chegaram ali a informar que não tinha sido passado recurso. No entanto, o recurso já foi aprovado. Se foi aprovado, é porque tem verba para ser repassada para esses trabalhadores que pagam ali, né, o INSS, pagam esses direitos, esses deveres, cumprem ali para ter acesso ao auxílio nesse período. A gente vai seguir, sim, de olho nesse assunto que diz respeito aí a você, ribeirinho, a você que está no interior, que depende desse auxílio até agora 2 meses, sem ter noção do que vai acontecer, mas seguiremos de perto acompanhando cada detalhe desse assunto e trazendo atualizações para você. É direito aí da população, a gente vai sim fiscalizar esse assunto. E olha, um telespectador registrou uma ultrapassagem perigosa em Bom Jesus da Lapa. A manobra aconteceu no trecho que liga as BRs 430 e 349. Acesso à ponte Gessino Coelho, imagens aí na sua tela. A manobra colocou em risco motoristas que trafegavam pela via. As imagens mostram aí, como você vê, o veículo avançando, mesmo com tráfego em sentido contrário, configurando infração grave prevista no Código de Trânsito Brasileiro. E a gente foi enterrado hoje o corpo da adolescente de 13 anos, Maria Fabiana Cândido, que morreu no Hospital da Criança em Feira de Santana após quase 1 mês internada com traumatismo craniano. Relembrando aqui para você esse caso, Maria Fabiana caiu de um carro em movimento depois de pegar carona com 2 homens desconhecidos em Xique-Xique. A Polícia Civil do município segue investigando o caso. Gabriel Pires é quem tem as informações, ele que acompanha esse caso desde o início e agora atualiza essa situação tão triste para a gente, né, Gabriel? O sepultamento foi feito hoje de manhã, por volta de 8 horas, lá mesmo em Xique-Xique, viu, Bia? Mais uma vez, boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando no Bahia Meio-Dia. Foi um cortejo sobre forte comoção, pais, amigos, familiares, conhecidos aí, todos consternados pelo falecimento tão precoce da Maria Fabiana, que de 13 anos, a adolescente que morreu lá em Xique-Xique, foi enterrada lá em Xique-Xique. Lembrando a todos esse caso, a Maria Fernanda, ela na virada do ano, ela estava participando de uma festa e no final da festa, ela pegou uma carona com uma pessoa desconhecida. Dentro do carro estava também com ela uma outra prima. Durante o percurso, ela teria pedido os condutores do veículo para parar, eles teriam se negado. A Maria Fabiana, por medo, desespero, ela abriu a porta, caiu no chão, se jogou para fora do carro, bateu a cabeça. Ela foi transferida para o Hospital da Criança, lá em Feira de Santana, e no domingo, dia 26, ela veio a óbito aí, vítima de traumatismo craniano. O corpo, então, foi trazido para Xique-Xique. A família ficou aguardando ontem até a tarde a chegada do corpo. A partir do momento que o corpo chegou, o velório foi realizado lá mesmo na casa da família. A família fez aí as últimas despedidas da Maria Fabiana e hoje cedo realizou o sepultamento lá no cemitério de Xique-Xique. A Polícia Civil, ela está investigando esse caso. Eu conversei com o delegado responsável pelo assunto, ele afirmou que já ouviu testemunhas, ouviu também os condutores do veículo, as pessoas que estavam dentro do carro e testemunharam toda essa cena da Maria Fabiana.
O inquérito está em fase de conclusão. A Polícia Civil aí está ainda realizando diligências para tentar elucidar todo esse caso que aconteceu lá em Xique-Xique. O que fica agora é a família desejando justiça pela morte da Maria Fabiana e também a saudade dessa jovem de apenas 13 anos que morreu tão precocemente, vítima de um caso aí tão lamentável. Ela pegou a carona de uma pessoa desconhecida, no momento ali pediu para o condutor parar, o condutor não teria parado o veículo, ela abriu a porta, se jogou, bateu a cabeça, teve traumatismo craniano, lutou aí 26 dias pela vida, mas infelizmente perdeu a batalha. O corpo dela foi sepultado hoje de manhã, por volta das 8 horas, lá em Xique-Xique. E a gente deixa, claro, Bia, o nosso abraço para toda a família da Maria Fabiana e também para os amigos que estão vivendo aí essa dor muito grande neste início de ano. Bia, é com você. Muito obrigada, Gabriel, pelas informações. É tudo muito triste nessa história. A gente vai seguir acompanhando, inclusive, as investigações da Polícia Civil para saber se os suspeitos já foram identificados, se foram presos, quais serão aí os próximos passos dessa investigação. Nossos sentimentos, mais uma vez, para toda essa família. E no próximo bloco, a operação da Polícia Federal investiga fraudes e desvios de recursos públicos em Juazeiro. Seu Bahia Meio-Dia volta já já. Coração acelerado. Atenção, empresas de comunicação visual da região. Seja parceiro Criativa e aumente o seu lucro. A melhor estrutura para fazer suas impressões com rapidez e melhor preço. Solicite orçamento e comprove. Criativa Comunicação Visual. Ano novo. O futebol não para. Porque o Brasileirão vai dominar o calendário. Carnaval tem aquele ritmo da arquibancada. Dia dos Namorados é muito beijo, muito amasso. Festa junina tem bandeirinha, bandeirão. Dia das Crianças tem futebol moleque em campo. Um baita presente de Natal é ser campeão do maior campeonato do país. Hoje, depois de 3 graças, a bola rola para São Paulo e Flamengo. É o Brasileirão de janeiro a dezembro na Globo. Voltamos com o seu Bahia Meio-Dia, agora imagens do centro de Barreiras, céu aberto nesse momento. A máxima aí para você que está em Barreiras hoje deve ser de 33 graus, um pouquinho de calor. Vai contando, inclusive, para a gente aí como que tá o tempo na cidade, hora certa, 12:07. Gente, a polícia desmontou uma casa usada como depósito de armas de drogas em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste baiano. Um homem foi preso em flagrante. Os detalhes desse caso a gente vai conferir agora com o nosso repórter Gabriel Pires, que está na região oeste, mas precisamente em Luiz Eduardo Magalhães, mas tem informações sobre tudo isso, né, Gabriel? Boa tarde novamente para você. Um verdadeiro arsenal estava escondido dentro dessa casa, viu, Bia? Mais uma vez, boa tarde para você e a todos que nos acompanham no Bahia Meio-Dia. Essa prisão foi realizada ontem aqui em Luiz Eduardo Magalhães, no bairro Santa Cruz, por volta das 20 horas. As equipes da Polícia Militar, do 27º Batalhão de Polícia Militar, receberam a informação de que uma residência lá no bairro Santa Cruz estava sendo utilizada como depósito de armas, dinheiro, celulares, drogas e outros equipamentos que eram aí utilizados para o crime de tráfico de drogas. Ao se dirigir até a residência, as equipes da polícia encontraram 1,1 kg de cocaína, porções de maconha e crack, uma balança de precisão, uma pistola calibre 9mm, um simulacro de arma de fogo, uma de fabricação artesanal, um revólver calibre 38, diversas munições, além de 4 celulares sem a procedência comprovada. Ao identificar esse arsenal que estava dentro da residência, a polícia ela conduziu um homem de 20 anos para a delegacia territorial aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Ele foi apresentado em flagrante, autuado aí pelo crime de tráfico de drogas e também porte ilegal de arma de fogo e munições. Dentro da residência, Bia,
a polícia também encontrou um colete balístico, o que aí aponta que a residência era utilizada como um depósito, como um espaço ali em que os criminosos utilizavam para deixar armas, celulares, dinheiro e outros equipamentos aí que eram utilizados para a produção e para a disseminação da droga aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Esse crime foi interrompido a partir da ação da Polícia Militar, que recebeu essa denúncia, foi até o local e conseguiu aí encontrar o depósito e o esconderijo de armas e drogas que estavam sendo utilizadas aqui em Luiz Eduardo Magalhães para a prática do crime de tráfico de drogas. O homem de 20 anos foi apresentado na delegacia territorial aqui do município, está à disposição da justiça, foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e também posse ilegal de munições. A Polícia Civil ela está investigando o caso, aprofundando as investigações para identificar possíveis parceiros desse homem de 20 anos e como era a atuação dessa organização que utilizava essa residência aí como um ponto de apoio para guardar munições, armas, droga, e esse local que era utilizado como ponto de apoio também era um local em que esses homens aí acusados da prática do crime de tráfico de drogas utilizavam para distribuir essas drogas, esses entorpecentes aqui em Luiz Eduardo Magalhães. A gente, claro, vai aprofundar o acompanhamento dessa investigação aqui no Bahia Meio Dia. É com você, Bia. Muito obrigada, viu, Gabriel, por todos esses detalhes. A gente vai seguir, claro, acompanhando essa investigação da Polícia Civil. E agora, mudando de assunto, um incêndio atingiu um terreno baldio ontem no bairro Lomanto Júnior, em Juazeiro. Imagens aí na sua tela. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou após uma limpeza nessa área. Devido à presença de vegetação no local, o fogo ficou alto, o que assustou moradores. Olha só a altura dessas chamas, a fumaça que foi formada ali na região também. As chamas chegaram a atingir a estrutura de uma casa, como a gente vê ali. O combate durou cerca de 1 hora e ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros, claro, reforça que limpeza de terrenos não devem, minha gente, ser feitas com fogo, justamente por gerar todo esse risco aí. Olha essa imagem que impressionante. Literalmente, as chamas chegaram ali até uma residência, gerando risco aí para o meio ambiente, claro, porque pegou em árvores ali, mas também colocando em risco ali a vida de pessoas. Então, vamos ter responsabilidade aí e fazer a limpeza de terrenos com toda a responsabilidade possível, dentro aí dos padrões de segurança. Hoje completa 90 dias do desaparecimento dos caçadores Antônio dos Reis Araújo, de 60 anos, o Tonhão, e Osimar Marques dos Santos, de 58 anos, conhecido como Benedito, isso lá em Xique-Xique. A gente vem falando desse caso desde dezembro, essa cidade, né, Xique-Xique, que fica ali na divisa mesmo entre região norte, já chegando ali no centro-oeste da nossa Bahia. Os dois experientes caçadores, né, da mata ali saíram para caçar no dia 28 de outubro, acompanhados de 3 cachorros. E desde então, minha gente, eles não foram mais avistados, mas claro, a polícia segue investigando, familiares ainda, né, naquela esperança, Aline, como que está a situação desse caso por aí. Boa tarde novamente para você, minha amiga. Boa tarde novamente, Bia, a você e a todos que nos acompanham. A gente imagina como que esteja a angústia dessa família ali da cidade de Xique-Xique, que está até hoje, ou seja, 90 dias, aguardando uma única resposta, que sejam encontrados esses 2 caçadores que desapareceram em outubro na cidade de Xique-Xique. É isso mesmo. A gente conversou hoje pela manhã, a produção do jornalismo conversou com a filha de um dos desaparecidos e ela explicou que continua angustiada, querendo alguma resposta, algum retorno, algo de concreto sobre o desaparecimento do pai dela. A gente conversou, foi com a Jeane Souza Araújo, ela é filha do Antônio dos Reis Araújo. Segundo ela conversou ainda ontem com o delegado da cidade para entender como que estava a investigação desse desaparecimento dos 2 caçadores. Segundo ela, o delegado informou que não há nada de concreto, se trata de um caso isolado, mas que continua investigando para tentar encontrar os 2 desaparecidos. De acordo com as informações da própria filha, ela solicitou a ajuda do Corpo de Bombeiros, ainda na época que eles desapareceram,
Por 15 dias procuraram, mas hoje não tem como mais procurar porque no local choveu bastante e a mata fechou completamente. Continuam, então, à espera de notícias por Antônio dos Reis Araújo, de 60 anos, conhecido como Tonhão, e Ocimar Marques, 58 anos. Na casa, e até hoje a família aguarda ansiosa. Olha, um homem foi morto a tiros na zona rural de Macururé na manhã de hoje. O crime aconteceu por volta das 9h30 da manhã em uma estrada que passa pelo povoado de de Sansaité e liga a localidade à sede do município. A vítima foi identificada como Ronaldo Rinelli Soares Ramos, morador do povoado. Olha aí imagens na sua tela. Ele iria completar 39 anos neste sábado, 31 de janeiro. Segundo informações da Polícia Militar, Ronaldo estava em um carro com outro homem que dirigia o veículo quando foi surpreendido por homens encapuzados. Os suspeitos teriam tomado a frente do carro, obrigado o motorista a parar e em seguida atirado contra um dos ocupantes. Ronaldo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista não ficou ferido, mas foi levado a uma unidade de saúde por conta do susto e também do impacto de toda essa situação. A polícia não informou detalhes sobre o veículo em que as vítimas estavam. Até o momento, ninguém foi preso. O corpo de Ronaldo Ramos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Paulo Afonso, mais próximo da região. O velório aconteceu na noite de ontem e também pegando aí pela madrugada de hoje. O sepultamento foi realizado às 9 da manhã no cemitério do povoado de Santaissé, onde ele morava. Sansaité, corrigindo para você o nome dessa localidade. Nossa equipe, minha gente, ainda entrou em contato com a Polícia Civil para saber sobre as linhas de investigação, mas até o fechamento desta edição do Bahia Meio Dia a gente não teve um retorno. A gente vai seguir cobrando esclarecimentos para entender o que de fato aconteceu nesse homicídio. Ele seguia aí, pela estrada com um colega que estava ali dirigindo quando foi surpreendido por esses tiros. Muito triste toda essa situação, a gente vai acompanhar sim as investigações. E agora, mudando de assunto, as agências da Previdência Social e INSS não realizarão atendimento presencial amanhã e também na sexta-feira. Então fique atento para não ir até lá e ser surpreendido. Segundo a assessoria do Instituto, a medida é necessária para a realização de melhorias nos sistemas previdenciários para garantir maior estabilidade e segurança, eficiência e também nos serviços. Os serviços digitais prestados por meio do Meu INSS, o aplicativo, site também, e da Central Telefônica 135 ficarão indisponíveis a partir das 7 da noite do dia 27 de janeiro também até 1º de fevereiro. Então, até 1º de fevereiro, o site e o aplicativo também do INSS não funcionam e os atendimentos também presenciais amanhã, sexta-feira, ou melhor, amanhã, quinta e na sexta também não vão funcionar e a gente vai atualizando para você aí a normalização desses serviços. Olha, um homem foi preso numa operação da Polícia Civil da Bahia, suspeito de chefiar um grupo criminoso de tráfico de drogas e envolvimento em homicídios em Juazeiro. Durante a ação, a polícia realizou ainda um bloqueio de 10 milhões de reais em contas bancárias utilizadas pelo grupo. Luiz Gustavo Ribeiro, que está na região norte também, mais precisamente em Jacobina, mas tem informações sobre essa operação muito importante. Luiz, explica para a gente. Oi, Bia, é isso mesmo. Essa é mais uma etapa da Operação Zeus que está sendo deflagrada pela Polícia Civil aqui da Bahia. Dessa vez, um homem que é apontado pela Polícia Civil como um dos líderes dessa organização criminosa que atua em Juazeiro e em Petrolina, foi preso após o cumprimento de um mandado de prisão preventiva. Segundo informações da Polícia Civil, esse homem, ele chefia esse grupo que tem envolvimento com crimes como tráfico de drogas e também homicídios que foram praticados no bairro Aliança, em Juazeiro. Segundo informações da polícia, durante essa operação foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão. Esses mandados foram cumpridos no loteamento Beija-Flor, em Petrolina, que fica em Pernambuco, e o outro em uma chácara em Carnaíba do Sertão, que fica na zona rural de Juazeiro. Durante essa ação, a polícia apreendeu um vasto material ilícito, como é o caso de 129 porções de cocaína, uma pistola, munições e também materiais
materiais utilizados para o acondicionamento de drogas. Além disso, durante essa operação, a polícia também efetivou uma ordem judicial de bloqueio de 10 milhões de reais de contas bancárias que eram utilizadas pela organização criminosa. O investigado ele segue custodiado e está à disposição da justiça. Ele foi preso, encaminhado para uma delegacia em Pernambuco e agora aguarda transferência aqui para a Bahia. Na semana passada, a Polícia Civil deflagrou uma outra etapa dessa operação que nós trouxemos, inclusive, aqui no Bahia Meio Dia. Essa etapa foi na última sexta-feira, no dia 23 de janeiro. Naquela ocasião, um outro membro que também é apontado pela Polícia Civil daqui da Bahia como um dos líderes desse grupo criminoso também foi preso. Ele foi preso em Petrolina, em Pernambuco. Naquela ocasião, foram cumpridos aí ações em Juazeiro e também em Petrolina. Foram apreendidos diversos materiais ilícitos, como sachês, sacos e outros objetos com drogas, balanças de precisão, celulares, pistola, além de munições e um carregador municiado. Naquela ocasião, todo o material ilícito também foi apreendido e foi encaminhado para a delegacia. Esse outro suspeito ele foi encaminhado para o conjunto penal de Juazeiro e a partir de agora ele segue à disposição da justiça. Então aí o resultado dessa operação que está sendo deflagrada, Bia, pela Polícia Civil aqui da Bahia, resultando da prisão de 2 homens que são apontados pela polícia como líderes desse grupo criminoso, um grupo que atua tanto em Juazeiro, aqui na Bahia, quanto em Petrolina, que fica no estado de Pernambuco, grupo envolvido com crimes de tráfico de drogas e também de homicídios, principalmente no bairro Aliança, em Juazeiro. A Polícia Civil segue trabalhando com esse caso, investigando essa organização criminosa para continuar desarticulando essa organização e os crimes que estão acontecendo na região do Vale do São Francisco. E é claro que a gente vai continuar acompanhando toda essa história. Volto com você, Bia. Com certeza, meu amigo. Muito obrigada, Luiz, por todas essas informações. Agora temos mais um assunto aqui para você antes do intervalo. A Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão contra um homem de 53 anos condenado a 14 anos de reclusão por estupro de vulnerável. É triste, né, minha gente, ter que noticiar esse tipo de caso aqui para você. Já tivemos outros registros também ao longo dessa edição do Bahia Meio Dia, ou melhor, ao longo desse ano já de janeiro de 2026. O crime ocorreu em 2009, no estado do Piauí, e só agora ele foi preso. A ação foi conduzida pela Polícia Militar de Formosa do Rio Preto, após solicitação dos oficiais de justiça. A guarnição seguiu até a Avenida Joaquim Alexandre, lá no bairro Santa Helena, onde o procurado foi localizado. Após a confirmação da identidade e também da ordem judicial, os policiais então deram cumprimento ao mandado. O homem foi detido e segue à disposição da justiça. Então ele cometeu esse estupro lá em 2009 e só agora foi preso. E essa criança, como tá, né? A gente se pergunta. Na volta do intervalo, o Rio São Francisco, em Bom Jesus da Lapa, ultrapassou hoje os 6 metros e atingiu o maior nível do ano. A gente volta já já. Salvador está pronta e o Bahia Folia também. E de cara nova, com um estúdio panorâmico que garante uma visão privilegiada do circuito Barra Ondina. E tem o estúdio do Campo Grande também, mostrando a vibração da avenida em tempo real para você curtir de onde e como quiser. Na TV, pelas nossas transmissões ao vivo e telejornais. Na rádio, aquela energia lá em cima. E ela vai tomar conta da Bahia FM. E vai embarcar no carnaval que rola nos camarotes de Salvador. Eita, que o negócio vai ser bom, viu? Enquanto passa o trio, o bloco e a galera da pipoca, o Ibaía entrega tudo que você ainda não viu. E por trás das câmeras, as redes sociais ligadas em tudo. A partir do dia 12, começa a nossa cobertura do Carnaval de Salvador. Bahia Folia. Oferecimento. Novo Omo Ciclo Rápido. Limpeza e perfume imbatíveis em 15 minutos. De volta com o seu Bahia Meio Dia, imagens de Correntina no Oeste, onde hoje deve ter máxima aí de 32 graus, céu bem aberto com essa imagem linda aí na rua Beira Rio, porque olha aí, o Rio Correntina passando, com toda essa beleza convidativa, viu? Dá vontade de banhar, olhar essa imagem. Hora certa, meio-dia e 25 minutos. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão em Juazeiro durante uma operação ali com foco em fraudes e desvios de recursos públicos. Tiago Santos é quem vai atualizar
todos esses detalhes agora para a gente, ele já posicionado aqui, fala de Juazeiro. Já se sabe aí quem é o alvo dessa operação. Tiago, muito obrigada já pelos detalhes, por estar aí desde cedo em busca dessas informações e agora atualiza para a gente. Boa tarde. Oi, Bia, muito boa tarde para você e para quem está nos assistindo. Bia, pela manhã, cerca de 30 agentes da Polícia Federal foram às ruas, cumprir 6 mandados de busca e apreensão aqui em Juazeiro, com o objetivo de tentar ter novos elementos, novas provas, outras provas que reforcem aí, de fato, essa tese, de que havia essa articulação aí que estava sendo responsável por fraudes e desvios de recursos públicos aqui no município de Juazeiro. Respondendo a sua pergunta, Bia, nós procuramos a Polícia Federal, perguntamos à Polícia Federal sobre os alvos, especificamente o alvo ou os alvos dessa operação, porém a Polícia Federal disse que essa informação não pode ser repassada. A Polícia Federal, inclusive, nem nos passou imagens durante essa ação policial na manhã de hoje aqui em Juazeiro. A polícia passou outras informações bem detalhadas aqui para a gente. Peço licença para ler algumas dessas informações. Essa operação, intitulada Litíase, tem o objetivo de desarticular esse esquema criminoso de direcionamento de contratações aqui em Juazeiro, com o consequente desvio de recursos públicos voltados, segundo a PF, ao financiamento das ações do Sistema Único. A polícia disse que esse esquema consistiu no direcionamento de locação de imóvel no período da pandemia, se estendendo até o ano de 2023. A polícia disse que essas contratações dessas empresas resultaram no pagamento de mais de 13 milhões às empresas contratadas, sendo aproximadamente 7 milhões financiadas com recursos públicos. Nós recebemos uma nota da gestão atual do município aqui de Juazeiro. A prefeitura disse que essa operação não tem ligação com essa gestão anterior e que se refere aí a gestões até o ano de 2023. Disse ainda que se coloca à disposição da Polícia Federal e dos demais órgãos para prestar informações para contribuir com a apuração dos fatos. Recebemos também uma nota da gestão anterior aqui do município de Juazeiro, que disse que não tem conhecimento dessa denúncia, que não foi notificada por qualquer órgão de controle e disse, inclusive, que permanece à disposição da Polícia Federal e também dos outros órgãos para colaborar com a investigação, prestando, então, todos os esclarecimentos que se fizerem necessários na forma da lei. Essa é a resposta da outra gestão, a gestão anterior do município de Juazeiro, em relação a essa operação da Polícia Federal com apoio da Controladoria Geral da União, que tem o objetivo aí, então, de desarticular esse esquema criminoso que atuava na fraude e no desvio de recursos públicos que eram destinados ao Sistema Único aqui de Saúde até o ano de 2023. A gente vai seguir acompanhando essas investigações, Bia, inclusive saber de repente aí se a Polícia Federal passar para a gente uma pergunta que fizemos e eles não nos passaram até o momento, qual é de fato o alvo dessa operação realizada na manhã de hoje aqui no município de Juazeiro. Volto com você aí do estúdio. Com certeza, Tiago. Muito obrigada, meu amigo, pelas informações, por todos esses detalhes e reforçando aqui tanto a gestão passada aí da Prefeitura de Juazeiro, quanto a atual, disseram que não tem qualquer envolvimento com esse caso. E olha, um homem foi preso na manhã de ontem na sede do município de Capim Grosso, na BR-324, durante uma ação conjunta da Polícia Civil da Bahia e da Polícia Rodoviária Federal. Imagens aí na sua tela, enviadas para a gente. De acordo com as forças de segurança, havia ali 2 mandados de prisão temporária em aberto contra o suspeito pelos crimes de tráfico de drogas e também associação para o tráfico. A operação teve início após troca de informações entre a Polícia Civil da Bahia e a Polícia Civil de Goiás, ambas trabalhando aí juntas para chegar ao suspeito. A partir desse levantamento, foi identificado que o homem era procurado pela Justiça Goiana e também estaria passando pelo município de Capim Grosso em um caminhão. Com base nas informações, equipes da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal montaram uma barreira policial no trecho indicado ali da BR-324, onde o veículo foi abordado. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado
para a Delegacia Territorial de Capim Grosso, onde permanece preso à disposição do Poder Judiciário. A nossa equipe de produção também entrou em contato com a Polícia Civil para saber se o homem será transferido para outra unidade, mas até o fechamento desta edição do Bahia Meio Dia não obtivemos nenhum retorno. Vamos seguir acompanhando, claro, e aí a importância de ambas as corporações, né, de todo o país trabalharem em conjunto, de forma integrada, trocando essas informações para localizar aí os suspeitos de todos esses crimes, como foi esse caso agora. Teve registro de chuva em Capim Grosso ontem e também na madrugada desta quarta-feira. A chuva chegou com ventos fortes, teve registro também de quedas de árvores e ainda um posto de gasolina teve o teto arrancado. Por isso a gente vai voltar agora a falar com Luiz Gustavo Ribeiro, que está na região e tem mais detalhes para a gente. É com você, Luiz. Oi, Bia. Pois é, essa chuva chegou de surpresa e assustou os moradores de Capim Grosso. Segundo informações da Prefeitura, apesar de ter sido uma chuva forte, o volume não foi muito expressivo. Os índices pluviométricos registraram cerca de 10 milímetros de chuva. Essa chuva que começou ainda na noite de ontem e se estendeu até o início da madrugada desta quarta-feira. Essa chuva trouxe alguns transtornos para a sede do município. A Prefeitura registrou 7 ruas alagadas. Apesar dessas ruas alagadas, nenhuma casa foi invadida pela água e também não há registro de vítimas durante essa chuva. O que assustou mesmo os moradores foi a força do vento. A Prefeitura registrou cerca de 5 árvores que caíram com a força da ventania. Além disso, o teto de um posto de combustíveis acabou cedendo durante essa ventania, inclusive caiu em cima de um caminhão que estava abaixo dessa estrutura. Apesar desse susto, ninguém se feriu também nesse posto de combustíveis. Segundo informações da Prefeitura, tem chovido pouco em Capim Grosso. Choveu no início do mês, mas essa chuva não era esperada e não estava constando aí nos registros de previsão do tempo. Então o pessoal acabou sendo surpreendido por esse temporal. No início do mês choveu um pouco, a chuva foi um pouco mais demorada, mas não foi tão forte como dessa vez. A Prefeitura informou que o município não conta com a equipe de defesa civil estruturada, mas que a Prefeitura está atuando para atender aí as possíveis ocorrências e manter a cidade na normalidade durante o dia de hoje, após esse episódio dessa chuva que aconteceu ontem em Capim Grosso. Além disso, nos próximos dias, hoje o céu está aberto, amanhã também não tem previsão de chuva, mas aí a partir da sexta-feira é possível ter chuva em Capim Grosso. A previsão é que chova na sexta, no sábado e também no domingo, então os moradores podem se preparar porque pode vir mais água aí nos próximos dias, viu, Bia? Volto contigo no estúdio. Recado dado, meu amigo. Muito obrigada, Luiz, pelas informações. Uma imagem que impressiona, aquela do teto, né, do posto de gasolina caindo. Obrigada, Luiz. Agora a gente vai falar com a Aline Miranda. Aline, que traz essa informação positiva, né, sobre o aumento do nível do Rio São Francisco na região de Bom Jesus da Lapa. A gente teve um probleminha ali, Aline, na sua última entrada. Nem consegui, nem deu tempo também de me despedir de você. Volto agora com essa informação mais que positiva. É com você, minha amiga. É tão bom chegar no nosso jornal e trazer essa informação, principalmente porque a gente sabe que tem milhares de famílias que dependem diretamente do Rio São Francisco em todo o Oeste Baiano e não apenas aqui no Oeste Baiano. A gente sabe que no Norte Baiano também. E quanto maior a vazão, melhor para todos os ribeirinhos. A gente tem essa informação que foi constatada essa semana. O Rio São Francisco, na cidade de Bom Jesus da Lapa, registrou mais de 6 metros de altura. Olha só que coisa boa. A gente está aqui ao lado de um dos principais afluentes do São Francisco, a margem esquerda do rio, que é o Rio Grande, para trazer essa boa notícia, porque essas informações de que o rio chegou a 6 metros, elas foram registradas pelo sistema HidroWeb, que é a plataforma oficial de monitoramento hidrológico da Agência Nacional das Águas, a ANA. De acordo com esses dados, a vazão atual do São Francisco é de aproximadamente 2.650 metros cúbicos por segundo. Isso indica um volume elevado de água ao longo do curso do Velho Chico. Nas últimas 24 horas, o município registrou apenas 0,6 milímetros de chuva. E é por isso que fica aquela dúvida, já que não está chovendo tanto, o porquê que tem tanta água? Esse volume é considerado baixo de chuva, mas, no entanto, os registros recentes mostram que antes desse novo pico,
Teve um outro momento que teve em 5,55 metros em meados de janeiro. Está acontecendo muita chuva nas margens do rio, na cabeceira do rio, em especial na região de Minas Gerais. E esse volume de água, ele leva muitos dias para poder chegar até aqui na região e por isso mesmo é que agora tem esse registro de elevação no nível do Rio São Francisco ali na região de Bom Jesus da Lapa. Isso ainda pode aumentar, por isso acendi um alerta a todos que moram nas áreas ribeirinhas. A gente segue acompanhando e qualquer novidade eu trago aqui no Bahia Meio Dia. Bia, eu volto contigo. Muito obrigada, Aline, por todas essas informações. A gente vai seguir de olho aí no nível do Rio São Francisco, na região oeste. E olha, no próximo bloco tem carnaval em Juazeiro, a gente vai falar aí do esquenta. A festa só começa amanhã, mas já tem ali um esquenta para a gente adiantar aqui para você. E volto já já com mais informações. Viver na era do gelo não era nada fácil. Você não me assusta, Mãe Natureza. Pode mandar o que for que eu aqui mato no peito. Cuidado com o que você fala, Diego. Estou delirando ou tem gelo vindo direto na nossa direção? Hoje... Olha, não queremos encrenca. Só precisamos voltar ao continente. Minha família está lá. Sua família? Mas que gracinha. Tomara que tenha se despedido, porque não tem como voltar. A Era do Gelo 4. Ninguém vai me impedir de voltar para minha família. Na sessão da tarde. Não é só o gostinho de felicidade que a Frango de Ouro tem. Nossa alegria em produzir o melhor para você vai estampada aqui. Agora nossa alegria tem cara nova. Sabe aquela música que vira hit que não sai da cabeça? Ela pode ganhar o título de música do carnaval. Vai lá agora no João Bahia e vote no troféu Bahia Folia. O resultado você confere aqui na Rede Bahia. Se o capim tá no limite, peça logo um Algavite. É um revitalizante para um pasto de elite. Possui microalgas que agem na raiz. O verde revigora, como sempre quis. A rebrota melhora, uma beleza, olha só. Produto de qualidade é da JCO. A sua clínica precisa de equipamento ou manutenção? Na SOS Consultório Odontológico, você encontra diversos modelos de cadeiras e todos os equipamentos necessários para o seu consultório. Oferecemos ainda serviços de instalação e manutenção com equipe especializada. Mais de 30 anos de credibilidade, qualidade, melhores preços e condições. SOS Consultório Odontológico. Seu sorriso depende desta marca. Voltamos com o seu Bahia Meio Dia, agora imagens de Juazeiro, que tá nublada, viu a cidade? Uma surpresa aí pra gente que ainda ontem noticiava a máxima de 35 graus, mas Juazeiro é assim mesmo. Fez calorão um dia e agora aí amanheceu nublado, um refresco para você juazeirense que tá aí na cidade, hora certa, 12h38. A Neoenergia Coelba está com inscrições abertas para a escola de eletricista em 11 municípios baianos. O curso é de graça, tá? Luiz Gustavo Ribeiro traz mais informações sobre esse assunto e conta quem pode participar. É com você, Luiz. Oi, Bia. Pois é uma boa oportunidade para quem quer ingressar no mercado de trabalho. São cerca de 300 vagas em todo o estado e tem aulas aqui em Jacobina e em Remanso, aqui no norte do estado, e na região oeste também tem aulas em Luiz Eduardo Magalhães. Que vai falar um pouco mais sobre essas aulas, sobre esse curso de eletricistas, é o Ivan França, que é supervisor de operações aqui da Coelba em Jacobina. Ivan, boa tarde. Quem é que pode participar e como é que as pessoas podem se inscrever para esses cursos? Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Bia. Boa tarde, telespectadores da TV São Francisco, TV Oeste. É reforçar, né? Os critérios básicos, né, mínimos aí, os requisitos, são candidatos homens e mulheres acima de 18 anos, então maiores de idade, que possuam CNH, categoria B ou superior, e também tem o ensino médio completo.
E aí esse curso é totalmente gratuito, como é que vai funcionar? O curso ele é totalmente gratuito, é uma parceria da Neoenergia Coelba com o Senai, então as aulas elas acontecem teóricas e práticas nesses municípios, né, as quais estão sendo oferecidas vagas, que são 11 municípios em todo o estado da Bahia. E as inscrições, como é que elas podem ser feitas? Já está acabando, inclusive, o prazo. Isso. As inscrições elas estão acabando. É até a próxima sexta-feira, dia 30 de janeiro, aí pelo site da Neoenergia. Então, entra lá no site da Energia Coelba e se inscrevam aí, homens e mulheres, para essas vagas. São quase 300 vagas em todo o estado da Bahia para a gente formar aí eletricistas, né, para atuarem, quem sabe, na Energia Coelba junto conosco. É importante ressaltar, Luiz, que nós temos aí um banco de talentos que, após esses candidatos estarem atuando e formarem na escola de eletricistas, eles serão reconhecidos, né, com um certificado nacional reconhecido pelo Senai e comporão aí esse banco de talentos da Neoenergia e podem aí ocupar vagas de eletricista em todo o estado em processos futuros. E você estava contando que tem um diferencial, né, que tem turmas exclusivas para mulheres, como é o caso aqui de Jacobina. Como é que funciona essa turma exclusiva para mulheres? Aqui em Jacobina são quantas vagas? Perfeito. Em Jacobina nós temos aí quase 30 vagas na escola eletricista de Jacobina, exclusivamente para mulheres. Uma ação inclusiva do nosso grupo para tentar aí oportunizar a mulher a ocupar outros espaços e mais espaços para aquelas que desejam desenvolver habilidades, competências profissionais, pessoais, para atuar no grupo ou fora dele. Então, mulheres aqui de Jacobina que desejam aí desenvolver habilidades, competências no setor elétrico, é uma excelente oportunidade a escolinha de eletricistas aqui da Neoenergia Coelba. Tem que ter alguma documentação, alguma coisa específica na inscrição? Sim, né? Documentos pessoais, né? Ali RG, CPF, comprovante de residência, escolaridade para comprovar ali a conclusão do ensino médio e também a CNH, reforço categoria B ou superior. Muito obrigado pelas informações, Ivan. Então tá aí o recado para quem quer ingressar no mercado de trabalho. O Ivan reforçou que as pessoas fazem esse curso, que tem a duração de 6 a 8 meses, e após isso essas pessoas entram no banco de talentos e podem ser contratadas posteriormente. Então fica aí essa boa oportunidade para muita gente, viu, Bia? Volto contigo. Obrigada, Luiz. O nosso entrevistado é isso. Tem muitas pessoas que só estão à espera de uma oportunidade para construir ali o seu caminho. E olha, tem oficinas de férias em Jacobina, no auditório da UNEB, com atividades nos turnos da manhã e também da tarde. As aulas de música são gratuitas e os participantes aprendem a tocar instrumentos de cordas populares, como rabeca, viola, brasileira, violão e cavaquinho. E também cordas clássicas, como violino, viola de arco, violoncelo e contrabaixos. As inscrições continuam abertas, tá? Para crianças a partir aí dos 8 anos e podem ser feitas diretamente no local, ou seja, na UNEB. Todos os instrumentos e também o material didático estão sendo disponibilizados pelo projeto. Essa é uma ótima iniciativa. Aprender um instrumento pode dar aí várias oportunidades para as crianças, não necessariamente para seguir nesse caminho, mas desenvolve habilidades muito importantes aí que certamente ajudam no decorrer da vida. E agora Danilo Ribeiro chega com as notícias do esporte. Bora acompanhar. Meus amigos e minhas amigas, Giro do Esporte no Bahia, meio-dia. Aquele cheiro maravilhoso. Hoje uma data importante para quem gosta de futebol. Começa o Brasileirão. E mais uma vez eu digo aqui, nos anos anteriores normalmente começava final de abril, início de maio, mas a partir dessa temporada é uma estratégia da CBF de deixar o campeonato o ano inteiro, um campeonato que envolve multidões e além disso também tem a Copa do Mundo no meio do ano, então quanto mais antecipar o calendário, melhor. Vitória recebe o Remo às 7 horas da noite no Barradão e às 8 horas o Bahia pega o Corinthians na condição de visitante. Antes de falar especificamente das partidas, coloca imagens, por favor, aí, da apresentação de Marinho no Vitória. É a volta dele depois de 10 anos. Aconteceu de uma maneira não convencional, em um shopping aqui em Salvador, em uma loja credenciada do Vitória. Vocês podem ver aí muitos torcedores, isso é um indicativo da relação que o Marinho tem com uma torcida. Dá para dizer que ele é sim um ídolo, tamanha a intensidade da passagem dele em 2016. Lá atrás, ele, quando tinha 25 anos, fez 21 gols, deu 6 assistências. Agora ele está com 35, mas acredito que esteja com muita vontade de provar para a torcida
que ainda pode render muito no Vitória. Inclusive, o nome de Marinho já saiu no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, o que significa dizer que se o técnico Jair Ventura quiser relacioná-lo para a partida de hoje à noite contra o Remo, isso pode acontecer, mas normalmente os treinadores têm muita cautela com um atleta que não fez pré-temporada. Então, assim, pode acontecer tudo, inclusive nada, mas uma coisa é certa, Marinho vai estar lá no Barradão ou para ser apresentado oficialmente ou já para ficar ali no banco de reservas. Enfim, é um grande personagem do futebol, grandes histórias a gente tende a contar nos próximos dias. O Vitória enfrenta o Remo volta à Série A do Campeonato Brasileiro depois de 35 anos. Teoricamente, se você olhar em relação a outros adversários, é um dos jogos mais tranquilos, só que o Mirassol, no ano passado, provou que equipes com menos orçamento, com menos dinheiro, elas podem surpreender na competição. O Bahia pega o Corinthians fora de casa. O Corinthians vem em um bom momento com o Dorival Júnior, inclusive conquistou a Copa do Brasil no ano passado, faz um bom início de temporada. O Yuri Alberto está numa grande fase. E o Bahia poupou seus principais jogadores no Bavi, deve ir com o time titular nessa partida. Everton Ribeiro e Jean Lucas sequer jogaram o clássico e fica toda essa expectativa aí para o Tricolor fazer um campeonato brasileiro em que ele possa subir dessa condição de disputar a primeira e segunda fase da Libertadores e quem sabe conquistar uma vaga direta na fase de grupos. Todos esperando no Globo Esporte daqui a pouco, logo depois do Bahia meio-dia. Valeu, Dan. Dan, que é do Morro do Chapéu, diretamente aí da região norte. Aline Miranda chega agora com os assuntos que foram destaque da região oeste hoje, aqui no nosso Bahia Meio-Dia. Para você que chegou agora, ligou a TV, ela atualiza tudo para você. É com você, Aline. Pois é, Bia. Entre os destaques que nós trouxemos aqui do Oeste Baiano, a gente falou sobre o sepultamento da adolescente em Xique-Xique, que acabou morrendo depois que ela pulou de um carro em que estava de carona. Isso aconteceu no Réveillon. A gente sabe que aconteceu sob forte comoção na cidade de Xique-Xique. O corpo dela estava sendo velado na casa da família também na cidade. O sepultamento aconteceu no cemitério municipal de Xique-Xique, que fica no bairro de Pedrinhas, ali na cidade. De acordo com o delegado que está investigando este caso, ele diz que já foram feitas as oitivas, ou seja, já foram ouvidas testemunhas, assim como também o acusado desta situação. O inquérito que corre sob segredo de justiça já está em fase final e logo deve sair o resultado do que concluiu a polícia. A gente lembra que esse caso aconteceu quando ela pegou uma carona no Réveillon, acabou pedindo para parar em um determinado ponto, não pararam nesse determinado ponto, ela pulou do carro, acabou tendo uma fratura na cabeça, foi internada no hospital em Feira de Santana e acabou morrendo essa semana. Além disso, nós trouxemos também a informação sobre o nível do Rio São Francisco na cidade de Bom Jesus da Lapa, que registrou esta semana 6 metros de altura. É um nível histórico para este ano de 2026, porque até o momento não havia sido registrado uma altura tão grande no Rio São Francisco e por isso os ribeirinhos estão felizes com a chegada das águas que estão vindo das chuvas que estão acontecendo na região de Minas Gerais e que descem o Rio São Francisco até chegar aqui na região oeste, seguida a região norte também. A gente lembra que uma cheia como essa foi registrada apenas no ano de 2007 e 2022, quando a gente teve mais de 8 metros de altura no Rio São Francisco e muitas comunidades ribeirinhas acabaram sendo alagadas pelas águas do São Francisco. Por isso mesmo, a partir de agora, com 6 metros de altura, a gente acende um alerta para todos os ribeirinhos que fiquem atentos. E a gente segue acompanhando todos esses detalhes, qualquer novidade traremos no Bahia Meio-Dia. Eu volto contigo, Bia. Muito obrigada, Aline, por atualizar quem chegou agora no nosso Bahia Meio-Dia e um ótimo descanso a partir de agora. Olha, estão abertas as inscrições para o programa Bolsa Atleta Municipal em Paulo Afonso. Os atletas contemplados irão receber uma bolsa mensal e podem participar também atletas de base, de alto rendimento e para-atletas. As inscrições devem ser realizadas das 8 horas da manhã até 1 da tarde, tá? Na sede da Superintendência
de Esportes, que fica no ginásio Luiz Eduardo Magalhães, aí em Paulo Afonso, região norte. Os interessados têm até o dia 13 de fevereiro para se inscrever. No ato da inscrição, que levar, Bia, leve então o seu documento oficial com foto, comprovante de residência, comprovando ali que você mora de fato em Paulo Afonso, comprovante de matrícula escolar, se você ainda estuda, ou de conclusão, se você já concluiu aí o seu percurso escolar. E olha, a escolha do sapato para o carnaval vai muito além, tá? Do estilo ou da beleza. Muitas pessoas ainda priorizam a elegância, mas a gente te explica que os especialistas alertam. O modelo errado pode transformar a folia em um problema sério de saúde. O repórter Carlos Augusto mostra quais cuidados devem ser tomados aí na hora de escolher o calçado para encarar os dias de festa com conforto e segurança. Carlos explica pra gente. Muitas mulheres compram calçados pela beleza, pelo preço, pela facilidade de combinar com alguma roupa. Mas existe algum outro aspecto? O conforto, em primeiro lugar. Você usa salto também? Às vezes, só em momentos quando eu vou em algum evento mais que pede um salto. Mas, na maioria das vezes, é mais tênis, rasteirinha. E para o carnaval, hein? Tênis, conforto para os pés. Salto de jeito nenhum? De jeito nenhum. Mas olha, nem todo mundo pensa do mesmo jeito. Quando se trata de casualidade e conforto para os pés, nada melhor que um belo tênis para que a pessoa suporte, né, esses 5 dias de festa, ainda mais no carnaval, quando se caminha muito, se desgasta bastante. Mas, por mais incrível que possa parecer, tem mulheres que colocam a elegância acima de tudo, mesmo no carnaval. E aí, os tênis têm um substituto garantido. Muita gente sai de salto alto, a gente até brinca. Gente, mas como é que vai pular? Como é que vai correr? Tá ali na corda, né? Não tem... Muita gente vem. Aí a gente até aconselha, não, algo mais baixinho, um tênis, mas bastante. E o chique tem muito a ver com a altura da sandália. Elegância a toda prova, mesmo na festa mais popular do planeta, onde nem sempre é necessário combinar e estar no salto, como se diz popularmente. O Mike já está acostumado com isso. As clientes que ele atende são exigentes e muitas querem estar elegantes, sempre, independente da ocasião, mesmo que seja para pular carnaval de rua. Agora você estava me explicando que não é todo salto que é desconfortável, como as pessoas pensam, né? Não, todo salto não. A gente tem salto bloco, que ele é um salto que dá uma estrutura maior. A gente tem os nossos saltos, eles têm uma curva um pouco menor acentuada. Então, ela não é uma curva acentuada. É uma curva que no pé que dá uma segurança maior, né? Então, ele é um salto confortável, que ela vai conseguir circular pelos 5 dias com maior conforto. Mas isso pode ter consequências bem sérias. O ortopedista Klauser Lima visitou algumas lojas de calçados com a gente e desaconselhou quem está pensando no famoso salto agulha de 10 centímetros para se divertir nas festas de Momo. Porque isso aqui aumenta a chance de entorse, de fratura, não protege a parte anterior do pé, então aumenta a chance de infecção fúngica, de fratura. Então, todas as plataformas de bico fino, especialmente as mais altas, devem ser completamente desaconselhadas. Até as sandálias muito abertas, que deixam os pés expostos demais, não são aconselháveis. O ideal mesmo é o bom e confortável tênis. E se tiver amortecedores assim, é ainda melhor. Tênis fechado é o ideal para carnaval. Protege, né? Evita a fratura, evita luxações, protege a parte anterior do pé. A gente sabe que no carnaval as pessoas andam muito, às vezes está chovendo, acaba causando alguma micose ali na parte anterior do pé. Então, o ideal disparado é tênisinho fechado mesmo, né? Que vai proteger muito o seu pé. Com todas essas dicas, à disposição é só seguir os conselhos do ortopedista, que a sua festa será muito divertida. E, com certeza, marcada só por lembranças boas. Curta muito, sempre com tênis confortável,
tênis preferencialmente fechado, né? Mulheres, a gente sabe que pode ser um pouco mais vaidosa, se optar usar uma plataforma mais baixa, um tamanco do tipo Annabelle, mas o ideal realmente é tênis fechado, principalmente em ambientes que tenham muita gente, um ambiente que pode ter aquele empurra-empurra, isso vai proteger seu pé. E daí do carnaval você só vai ter lembranças boas, né? Exatamente. O carnaval termina e sua vida continua sem nenhum tipo de dor, sem nenhum grau de micose, então é importantíssimo esses cuidados. É isso aí. E falando em carnaval, minha gente, vamos voltar para Juazeiro com o Thiago Santos, que, claro, a festa começa amanhã. Eu já estou ouvindo o som, já tem esquenta por aí, Thiago. Exatamente, Bia. No carnaval a gente sabe que aqui na Bahia tem axé, tem pagode, mas claro que se a gente fala de carnaval, tem que falar de samba também. E aqui no Carnaval de Juazeiro tem espaço para o samba. As Carrancas cantando aqui pra gente no Bahia ao meio-dia. Vamos ouvir um pouquinho desse som massa aqui ao vivo. Beleza, e a natureza ela conservou. Jesus abençoou com sua mão divina, pra não morrer de saudade vou voltar pra Petrolina. Deixa eu atrapalhar a galera aqui, licencinha. Um nome bem peculiar, o que é que a gente pode ter desse repertório aí hoje? Boa tarde, Linderson. Música, né? Música, porque a gente entende que a arte e a música ela vem contribuir para o nosso crescimento, né? Então as Carrancas veio para isso. A carranca já é rio, a carranca também já é arte e agora a música com samba. Muito samba. Vamos dar um demonstrativo aí de como vai ser mais tarde, mais um. Bora lá. Esse esquenta de carnaval, Bia, começa a partir das 8h30 da noite, nesse espaço aqui do palco da Orla 2 da cidade, Circuito Luiz Galvão, e além do grupo As Carrancas, vai ter uma outra atração regional também, Swing Samba vai estar se apresentando por aqui. Bora ouvir um pouquinho mais, As Carrancas ao vivo aqui no Bahia ao meio-dia. O Rio São Francisco vai bater no meio do mar. Ah, se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, andava pelas águas e nesse desafio saía lá do mar pro riacho do navio. Como é que é? Eu ia direitinho pro As riacho Carrancas do navio. e Swing do Japa, a partir das 8h30 da noite, aqui na Orla 2 da cidade, fazendo essa prévia pro Carnaval de Juazeiro. Eduardo, reforça aí o convite então para o pessoal, a partir de que horas? A partir de 20h30, aqui na Orla 2, As Carrancas fazendo aquele pagodinho diferente. Trazendo muita alegria, muita felicidade, né? Traga sua família, seus amigos. Você que está em casa de bobeira hoje à noite, vem para cá, que aqui vai ser maravilhoso. Perfeito. Vamos lá, As Carrancas ao vivo aqui no Bahia ao meio-dia, mais uma. Lembrando que a programação do Carnaval de Juazeiro começa amanhã com shows no Circuito Ivete Sangalo, Avenida Adolfo Viana, Orla 1 e também vai ter show aqui na Orla 2 da cidade, Circuito Luiz Galvão, e tem ainda um terceiro circuito que fica ali no Paço Municipal, no centro da cidade. É realmente programação para todo mundo, para quem quer axé, para quem quer pagode e para quem quer um sambia também, como a gente está mostrando aqui no Bahia meio-dia. Pra ver o meu brejinho, fazer minhas ver as quedas do boi, andar nas vaquejadas do minha som do Chicaí. E é nesse ritmo de samba, Bia, que eu volto com você aí do estúdio, falando desse carnaval que a gente tá empolgado, com axé, com pagode, com samba, com felicidade, que é o que o carnaval pede, muita alegria. E a gente vai estar mostrando tudo aqui no Bahia meio-dia, desde o esquenta até o último dia do carnaval aqui de Juazeiro. Eu volto com você, ó, no sambinha. Vamos lá. Só no sapatinho, né, Thiago? É isso aí, muito obrigada, meu amigo, pelas informações. Circuito Luiz Galvão, que leva o nome, claro, um dos integrantes dos Novos Baianos, que é lá de Juazeiro também, assim como Ivete Sangalo. É nesse clima que a gente se despede de você. Fique bem, em paz. A gente volta a se encontrar amanhã, tá? Às 11h45. Tchau, boa! O negro cochilou e a sanfona não parou e o forró continuou. Não vá-se embora, eu fiquei mais um bocadinho. Se você fosse negro e chorar, ah, coisa boa. Pode chegar. E quando eu entro numa farra, eu não quero sair mais não. Eu vou até pegar a bem e pegar o sol com a mão. Pegar o sol com a mão. A partir das 20h30 na Orla 2.
pegaram só com a mão. Bahia Meio-Dia. Oferecimento Iga Center. 3 lojas para melhor atender. O parceiro forte do Oeste Baiano. Hoje, mais cedo, 6 da tarde. Eu vou buscar meu filho. Se Candinho pensa que pode fugir de mim, ele está muito enganado. Ninguém vai separar nós dois. Eu não vivo mais sem você, pai. Ô, meu filho. Eita, mundo melhor. Globo Esporte. Oferecimento Clínica Santa Clara. Referência em medicina do trabalho e especialista em e-social. Meus amigos e minhas amigas, aquele cheiro maravilhoso. Canalha, meu querido, você saiu do Bahia Meio-Dia aqui, que é vizinho do Globo Esporte, certinho? Globo Esporte, que